Bom dia! Mais uma quarta-feira, mais um dia de qualificação, olha que coisa boa! Então, vamos lá, vamos começar o nosso programa. Tema importante, professor? Com certeza, o ano que vem começa um novo Código de Processo Civil. Ah, professor, não é o Código Civil? Não, não é o Código Civil, é o Código de Processo Civil. Esse novo Código de Processo Civil mudou muita coisa? Muitas coisas foram alteradas, sim. Esse Código de Processo Civil novo, ele traz a ordem cronológica, né? Como uma senha no banco. Você vai no banco, você tem uma senha para ninguém passar na sua frente. Essa ordem cronológica vai ser regulamentada ainda, nós vamos ver como vai ficar isso na prática. Tem as exceções, claro que tem, mas essa ordem cronológica, olha que interessante. Quando você ingressa com o processo, você advogado, você corretor, você parte, ingressou com o processo, tem que seguir essa ordem cronológica. Não pode mais o juiz de direito escolher, por livre convencimento, escolher qual processo ele vai julgar primeiro. Porque tem uma ordem cronológica nos julgamentos, nas sentenças. Ele vai seguir essa ordem cronológica. Então é importante você saber que é uma alteração importante. Outra alteração importante do novo Código de Processo Civil é em relação à audiência de conciliação. Ah, professor, mas não é obrigatório? Não, não podemos confundir. O Código de Processo Civil hoje, atual, esse Código de Processo Civil atual, existem dois ritos processuais, o rito sumário e o rito ordinário, o atual, o antigo, né? O do ano que vem não, é um rito comum, então não existe mais esse rito ordinário e rito sumário. E em relação a isso veio essa obrigatoriedade de ter uma audiência de conciliação. Professor, como que funciona isso? O advogado autor, ele vai pedir na sua petição inicial, vai se manifestar a respeito da vontade de ter uma audiência de conciliação ou de não ter. O advogado do réu, que faz a contestação, também, ele vai se manifestar no interesse de uma audiência de conciliação ou não. Se ambos falarem que não quer, o advogado autor falar que não quer, o autor falar que não quer, e o réu e o advogado réu falar que não quer, não vai ter essa audiência de conciliação. Então é importante deixar claro que a audiência de conciliação, essa manifestação, torna-se obrigatória com um novo Código de Processo Civil que vai estar em vigência o ano que vem. Tá? Que já tá aí já, né? Que mais mudou, professor? Além disso, esse código ele tem uma leitura de mais fácil acesso. Né? Esse novo Código de Processo Civil, com certeza, você consegue entender ele com mais facilidade. Esse novo Código de Processo Civil, além dessa ordem cronológica, além da audiência de conciliação, ele menciona a união estável, agora como Estado Civil, isso é importante também. Então, muitas coisas, dentro das poucas coisas que foram alteradas, foram importantes. Vamos dar continuidade, então. O tema é os recursos no Código de Processo Civil. Então, para a gente entender o que é recurso, antes a gente tem que entender o que é processo e o que é direito civil. Então, vamos entender isso. Vamos lá, professor, o que é processo civil, hein? Processo civil, um conceito que eu gosto de passar nas minhas aulas, fica mais didático para você entender, não adianta encher muita linguiça, não. Processo civil são um conjunto de atos e procedimentos pré-determinados. É um conjunto ou são conjuntos de procedimentos pré-determinados. Por quê, professor? Quando eu falo de processo, são atos pré-determinados. Eu não escolho quando eu vou falar no processo. Só posso falar no processo quando o processo permite eu falar. Por exemplo, a réplica, a contestação, então só vou falar quando o processo permite. Então, processo é um conjunto de atos e procedimentos pré-determinados, tá bom? E direito civil? Direito civil, na verdade, é o direito propriamente dito, o direito material, né? Quando a gente fala de direito civil, nós estamos falando das regras do jogo, a capacidade. O sujeito tem capacidade após os 18 anos, capacidade plena. Quando tem 16 aos 18, você tem a incapacidade, na verdade, a incapacidade relativa. Menos que 16, a incapacidade absoluta. Isso muda tudo. Menos que 16, o sujeito tem que ser o quê? Representado. E por quem, professor? Pelo papai, pela mamãe e pelo representante legal, ok? Já com 16 aos 18, esse sujeito tem que ser o quê? Assistido. Por quem? Pelo papai, ou pela mamãe, ou pelo representante legal. Ah, é diferente representado para assistido? Sim, representado. Esse representante legal pratica o ato no lugar desse sujeito que precisa ser representado. Assistido, esse sujeito que vai suprir essa incapacidade, papai, mamãe, o representante legal, vai assinar, vai provar que assistiu aquele ato, é diferente. Tudo isso e muito mais, né, até o conceito de obrigatoriedade da escritura pública, lá do artigo 108 do CC, que é o Código Civil, que é acima de 30 salários mínimos, é obrigatória a escritura pública, está tudo lá no Código Civil, é o código que trata aí do direito material. Processo trata do procedimento, quando eu falo de processo. É importante falar também, antes da gente iniciar o nosso tema, tratar de competência. Não podemos confundir as competências, né? Como assim, professor? Trago como exemplo o processo penal.
Processo penal é quando ocorre crime, é outra situação, não vai envolver processo civil. Processo civil são ações de uso capião, despejo, ações de cobrança, né, cobrança dos honorários que você não recebeu. Isso é processo civil, divórcio, separação, inventário, isso é processo civil, é competência civilícia, competência do Código de Processo Civil, do Código Civil. Nós temos a competência do Código Penal para apurar o quê? Os crimes, né? Então é um procedimento também, é também um conjunto de atos e procedimentos que vão apurar a competência da esfera criminal. Então nós temos aí a competência criminal, né, a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. Responsabilidade civil, ações de perdas e danos, ações de divórcio, separação, uso capião, adjudicação compulsória, entre outras ações. Até a relação de consumo é tratada na competência de direito civil também, né? Quando o consumidor não está contente e acaba processando a empresa, a imobiliária, a construtora, atraso de entrega das chaves, ou se não, atraso na obra, ou também aquela discussão que não pagou o corretor de imóveis, mas era a construtora que deveria ter pago, então quer o dinheiro de volta, rescisão contratual. Tudo competência civil, ok? Competência do direito civil, então é uma outra competência. Temos também a competência, que é a responsabilidade trabalhista, a justiça do trabalho. Tudo que trata de relação de emprego ou relação de trabalho é na justiça que eu vou. Igual aquela música do Bruno e Marrone, é pra lá que eu vou, desse jeito. Vai lá pra justiça do trabalho. Não tem que ser tratada nem aqui na esfera civil, nem na esfera penal, ok? Então você tem que entender isso. Temos aí na competência, né, disciplinar, administrativa, que... Professor, o que é isso? Aquela reclamação que o cliente pode fazer do corretor de imóveis, que o cliente pode fazer do advogado, que o cliente pode fazer do médico, do engenheiro, do contador, todo aquele profissional que tem uma autarquia, né, para fiscalizar o trabalho desse sujeito, desse profissional, ela pode, na verdade, reconhecer que houve uma penalidade ética e pode ser processado dentro da categoria, um processo administrativo, não é judicial. E esse processo todo mundo tem que ter o direito de ampla defesa, contraditória para defesa. Então o corretor ou o advogado ou o médico, quem tem uma reclamação no seu órgão competente, né, o seu conselho de classe, ele tem o direito de se defender daquela representação. É chamado representação ou reclamação. E o corretor, o advogado, tem o direito de fazer a chamada defesa prévia, ou seja, se defender. Porque muitas vezes, né, tem que ser apurado se houve realmente uma infração ao código de ética de cada categoria ou não. Então isso é importante também. Então, outra competência. Voltando aqui à nossa competência de hoje, do programa de hoje, é importante você saber, é a competência civil. Não estamos falando da competência trabalhista, né, nem criminal e muito menos disciplinar. Então, professor, eu tenho uma reclamação no CRES, eu tenho uma reclamação na OAB, eu como advogado, eu como corretor, eu posso recorrer a essa decisão? Claro que pode, é um direito que você tem, que é o princípio contraditório para a defesa e duplo grau de jurisdição, ou seja, você quer uma reforma dessa decisão de primeira instância. Então quando eu falo de processo, seja o processo administrativo ou seja o processo judicial, é um direito que eu tenho de recorrer, tá? Da sentença, né? Daquela decisão de primeira instância. Isso ocorre também, a gente usa como exemplo a multa de trânsito, né? Muitas vezes você já recorreu multa? Não. Se você que já recorreu, quem não recorreu, aquela multa de trânsito que chega na sua casa e fala assim, olha, você tem o direito de recorrer, você recorre. E aí vamos dizer que ocorra a condenação. Não, você praticou a multa, você estava sem cinto de segurança realmente, você tem o direito de recorrer. Então é um direito que nós temos, e com base no princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Então nós temos o direito de pedir a reforma ou a nulidade daquela sentença, aquele ato singular, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade, o tema é bom, hein? Professor, já que está falando de direito civil, de processo civil, competência civil, como que funciona, hein? Quando que eu vou recorrer? É um direito que eu tenho? Isso, é um direito que você tem. Então, muitas vezes, tem até um ditado antigo, né? Você perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra, não é assim? E muitas vezes é isso. Muitas vezes você pode, sim, perder na primeira instância e ganhar na segunda instância e confirmar a decisão em terceira instância. Como assim? O que é instância, professor? Quando eu falo da justiça, né, é importante eu enxergar ela de uma forma mais didática. Como assim, professor? 3 graus. Primeiro grau, sentença. Quem profere a sentença? O juiz. Segundo grau, recurso, né, são os recursos da sentença. Segundo grau, estou falando desembargadores, Tribunal de Justiça, estou falando de acórdão. Professor, o que é esse acórdão aí? É o instrumento musical? Faz parte do instrumento musical? Não, esse acórdão é uma decisão, que não é singular, né? Não é a decisão de uma pessoa só.
é uma decisão de várias pessoas. Quantas, professor? 3, né? Então nós vamos ter 3 aí desembargadores decidindo aquele assunto. E aí, professor, e o terceiro grau existe? Existe, claro. Nós estamos falando de terceiro grau, estamos falando de ministros. Primeira instância, juiz. Segunda instância, desembargadores. Terceira instância, ministros, tá? E aí, normalmente, essa terceira instância fica em Brasília, nossa capital. Então, Brasília, que tem os ministros, que é o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, não só na esfera civil, mas na esfera também trabalhista, né? Trabalhista, eleitoral, criminal, entre outras, tá? Então é importante deixar claro também, tudo tem a terceira instância. Professor, então num processo eu posso discutir ele até Brasília? Pode. Então isso quer dizer que você vai discutir até terceiro grau. Demora muito? Demora. O processo está tendo uma modificação muito grande, nós vamos ter essa alteração no novo Código de Processo Civil, mas demora para você chegar aí na terceira instância. Com certeza, nesse terceiro grau de jurisdição. Então é demorado. Quanto tempo, professor? Depende do processo, merece uma análise mais prática, mas em torno de 3, 5 anos, dependendo, mas merece analisar o caso prático e o tipo de ação também, tá? Então cuidado com isso. Professor, quais são as funções do juiz de direito? O juiz de direito ele tem 3 funções, entre outras, né, mas as principais que caem em concurso, caem na OAB, na vida prática você precisa saber. O juiz tem 3 funções. A primeira função é a sentença, né? A primeira e a principal, a função realmente mais importante do juiz é sentenciar. Essa sentença quer dizer que ele está julgando o processo. Ele pode julgar sem resolução do mérito ou com resolução do mérito. Com resolução do mérito, ele adentrou no problema. Que problema, professor? O problema é que você está discutindo, o litígio. Quando ele não entra no mérito, é porque ele achou um vício processual, então ele não vai entrar no mérito. Por quê? Se tem um vício processual, ele não vai julgar nem o conteúdo, ele vai julgar esse vício processual. Então, sentença com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, é importante deixar claro. Nós temos ainda os despachos, o juiz não fala, juiz despacha, é verdade, professor? É verdade, o juiz despacha, problema do processo. Por quê? Porque o juiz ele tem que empurrar o processo para andar, né, o andamento processual. Ele fala, o advogado vai lá e complementa um documento, uma informação, abre prazo para outra parte, como se fosse um juiz de futebol, né? Ele toca o barco ali, ó, começa o jogo, vamos parar o jogo, tá parado o jogo, vamos lá, começa de novo. É assim que o juiz age no processo também. Então ele não fala, ele despacha. O juiz ele despacha, e esses despachos é no sentido de pedir documentos, pedir que cumpra alguma norma, algum ato, então ele despacha. E ainda ele profere decisões interlocutórias, essas decisões aí de caráter de urgência, tutela de urgência, tutela antecipada, medida cautelar. Então é importante deixar claro também. Quando a gente fala de juiz de primeira instância, mas se a gente fala de desembargadores, estamos falando de Tribunal de Justiça, segunda instância. Professor, e onde que está o recurso? Eu vou recorrer, normalmente da primeira instância para a segunda. Aí eu posso recorrer do Tribunal de Justiça, dos embargadores também. Nós temos 3 graus de jurisdição, então eu posso recorrer da segunda para a terceira instância. O advogado ele vai fazer uma peça, né? Esse recurso está aqui, mas ele precisa fazer uma cartinha, um convite, é chamado de interposição. Por quê? Professor, para quem eu entrego o convite para poder subir para outra instância? Eu entrego para o juiz ou para o desembargador. Eu entrego para aquele que deu a decisão que eu estou recorrendo. Então, a interposição é o verdadeiro convite. Ó, tá aqui o convite, eu quero subir, quero ir lá para a segunda instância que não concordo com a sua decisão. O juiz pega, ou o juiz, ou o desembargador, analisa e fala assim, então tá bom, tem os requisitos para subir. Pode subir, meu filho, sobe para a segunda instância. Então é importante deixar claro também. A sentença, ela pode ser com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Essa sentença é chamada também definitiva, quando julga o mérito, tá? Sentença definitiva, julga o mérito, com decisão de mérito. E a sentença que não julga o mérito, né, sem julgamento do mérito, é chamada de terminativa. Importante você colocar num caderno aí também, você que anota. Bom, então, como a gente está falando de recurso, por que eu vou recorrer, professor? Eu ganhei, eu posso recorrer? Só se você for louco. Você ganhou, você vai recorrer do quê? Você ganhou tudo. Não tem como. Eu só vou recorrer quando eu acabo perdendo, né? Ou tudo ou parte. Mas eu ganhei, eu quero recorrer para tirar a prova. Não, tirar a prova é lá na matemática. Não tem aquele negócio de tirar a prova para ver se acertou. Aqui não tem. Se você ganhou, você vai recorrer do quê, meu filho? Né? Não pode recorrer. Né? Então, recurso cabe para quem? Para quem perdeu. Ou tudo ou parte. Professor, eu fiz 4 pedidos no meu processo. Ganhei 2, posso recorrer? Você pode recorrer, porque você já ganhou 2. Você quer uma mudança nessa sentença, né? Você quer ainda ganhar os outros 2. Mas eu tô contente, ganhei 2, já tá bom, então não precisa recorrer.
Só recorre quem perde. Se o sujeito falar para você assim, vou recorrer do meu processo, você ganhou, ganhei tudo, mas vou recorrer para garantir, não existe isso, né? Você só recorre, só pode recorrer quando perdeu tudo ou parte, né? Que é a chamada sentença parcialmente improcedente ou a sentença improcedente, o autor vai recorrer. E o réu também, quando perde tudo ou parte, também pode recorrer, ok? É importante guardar dessa forma para não ter realmente, não fazer confusão. Não é todo ato judicial que eu posso recorrer, tá? Não é todo ato judicial que pode ser atacado. Recurso cabe de sentença, hein? Sentença. Sentença e acórdão de segunda instância, Tribunal de Justiça. Então não vou recorrer de uma... Ah, o juiz despachou, vou recorrer porque ele despachou. Não, não pode, né? O juiz não fala, despacha, ele empurra o processo. Juntar procuração que faltou, juntar memorial descritivo porque você não juntou na ação de campeão é um requisito. Juntar a certidão que o autor não juntou. Na verdade, ele está falando, e muitas vezes ele está falando até, inclusive, com o parecer do Ministério Público. Então, o Ministério Público fala, olha, está faltando um documento nessa ação de alimentos, de divórcio, separação, inventário. E aí o juiz fala. Ele fala para pedir informações, documentos. Não é o momento oportuno para você recorrer. Você só pode recorrer quando tiver uma decisão, hein? Ou uma sentença, no caso do juiz, ou um acordo, no caso do embargador, ou ainda uma decisão liminar, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Professor, quais são as espécies de recursos? Quantos recursos existem? E o Código de Processo Civil novo acabou com muitos recursos, igual a mídia está divulgando? Calma, não acabou com tantos recursos assim, né? Na verdade, continua sendo da mesma forma o recurso de apelação. O que é isso, professor? O recurso de apelação é o mais conhecido. Quando você não está contente com a decisão, na esfera civil, hein? Eu vou recorrer com o recurso de apelação. Esse recurso de apelação cabe contra a sentença, ok? Cabe contra a sentença. Sentença é diferente daquela decisão interlocutória. Decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, tá? Então vamos lá, professor, quais são os tipos de recursos hoje? Primeiro recurso, apelação. Tá? Aparecem os artigos, isso no código antigo, o código atual. Do ano que vem não tá mais aí, hein? Tá? Para você não realmente obter informação incorreta. Então a apelação tá aí. Tem o recurso de agravo, tá? O agravo de instrumento. Lá no Código Novo não vamos ter mais um agravo retido, só agravo de instrumento. Embargos infringentes, tá aí também. Temos o embargo de declaração. Tem o recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário. Professor, não entendi nada, um monte de recurso, vou te explicar. O recurso mais utilizado pelo advogado, se o advogado falar para você que é corretor, você que está com uma ação aí em andamento, né, uma ação, talvez uma ação de cobrança de honorários, uma ação, um litígio contra uma imobiliária que você trabalhou, se vocês têm uma ação de caráter civil em andamento, o primeiro recurso que existe, o mais utilizado, é o recurso de apelação. Aquela sentença, né, que na verdade eu não acho ela... Aquela sentença que muitas vezes ela é omissa, contraditória, aí não vou ingressar com o recurso de apelação, vou ingressar com o recurso, embargos de declaração, que é estudado dentro da matéria de recurso. Tem doutrinador que fala que é recurso, tem doutrinador que não fala que não é recurso, não vamos entrar no mérito. Tá? Então, embargos de declaração é para realmente aquela sentença que é confusa, eu consigo esclarecer, o advogado pede isso. Esse recurso ordinário, especial e extraordinário, esses recursos é utilizado normalmente lá em Brasília, terceiro grau de jurisdição, terceira instância, tá? Lá em Brasília. Esse recurso é utilizado lá. Recurso de apelação e agravo, utilizado de primeira para segunda instância. Olha que importante também. Chegou o momento especial, um momento que eu gosto muito, que é o questão X. Roda a vinheta! Para o recorrer, tem algum requisito? Claro que tem, né? Primeiro lugar, né, o que a gente conversou aqui. E é importante, o corretor tem que ter essa informação. Você que é corretor, tem muito corretor que estuda muito direito, porque gosta ou porque está na faculdade de direito. Se você vai recorrer de uma decisão é porque você perdeu, tudo ou parte. Não recorre quem ganha, hein? Nós temos o chamado recurso aí, recurso adesivo. Por que adesivo? Porque o primeiro recurso é ordinário, o segundo recurso é adesivo. Mas na verdade só muda o nome, né? Tudo bem, tem um fundamento diferente aí. Então, professor, o autor e réu pode recorrer da mesma sentença? Pode. Quando? Quando a sentença é parcialmente procedente, ou seja, o autor ganhou dois pedidos foram procedentes, 2 pedidos o réu ganhou, foram improcedentes. Todo mundo ganhou? Todo mundo ganhou. Mas tudo? Não. Se são 4 pedidos, o autor ganhou 2, o réu ganhou 2. Pode recorrer ao autor? Pode. Pode recorrer? Pode. E aí o primeiro recurso, quem recorrer primeiro, vai ser o chamado recurso
de apelação. Quem recorrer segundo é chamado recurso adesivo, tá? Só para você ter ideia, se você escutar por aí você já vai ter noção. Professor, tem requisitos para recorrer? Com certeza, são vários. O primeiro é perder, ou tudo ou parte. Só posso recorrer com recurso cabível, requisito cabimento. Não adianta eu inventar moda, né? Ah, vou recorrer com outro tipo de recurso lá do direito do trabalho. Não, tem que ser o recurso cabível, naquele prazo, naquele momento, tem que ser o recurso adequado, ok? E o segundo requisito é a adequação, né? Que é a adequação. O primeiro é o cabimento, então tem que caber esse recurso, aquele determinado recurso. A adequação, o recurso adequado, tem que ser aquele recurso adequado. Na sentença cabe a apelação. Da sentença que decidiu uma decisão liminar de caráter de uma tutela de urgência, aquela liminar de plano de saúde, uma liminar porque o sujeito quer fazer uma cirurgia e não consegue, cabe o recurso adequado. Nós temos ainda o recurso, sempre tem que ser feito, elaborado dentro do prazo. Tempestividade quer dizer prazo. O recurso aqui no Brasil, atualmente, 15 dias, né, esse recurso de apelação. 15 dias. Ah, professor, se passar o prazo, não pode recorrer mais, tá? Esse recurso não vai dar certo porque você perdeu o prazo. 15 dias no caso da apelação. E aí o quarto requisito, preparo. O que é isso, professor? Preparo quer dizer o quê? Pagar as custas, tudo se paga, né? Paga para aquela música é verdadeira, hein? Paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, paga tudo. Quando não paga a justiça, professor? Quando eu peço a justiça gratuita e ela é deferida, tá? Tem que ser deferida, você tem que apresentar os impostos de renda, os dois últimos, e aí se não for deferida, aí pode agravar ou ainda fazer um pedido de reconsideração, porque senão você vai pagar taxa judiciária, principalmente para recorrer. Taxa, remessa, paga, depende de cada estado, fato é que paga para recorrer, salvo exceção se for justiça gratuita, tá bom? Professor, cabe recurso de qualquer sentença? Cabe recurso de qualquer decisão de um juiz? E aí eu trago a resposta, hein? Depende, né? Por que depende? Falam que a melhor resposta que a gente pode dar na vida é depende, que você pensa, mas é verdade, porque tudo tem exceções. Eu só posso recorrer, não de todas as sentenças, não é de qualquer sentença que cabe recurso, não é isso o fato. Eu só posso recorrer quando eu perdi tudo ou parte. Se eu ganhei, como que eu vou recorrer daquela sentença? Então nem toda sentença eu posso recorrer. Eu só posso recorrer quando eu, autor ou réu, perdi tudo ou perdi parte, hein? Isso é importante deixar claro. Perdi tudo ou perdi parte. Então chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a você. Fui! Tchau!